Oiê! Nesse vídeo eu tenho a missão de fazer com que você tenha mais clareza sobre o que está acontecendo na sua vida. Quais são as questões que estão te bloqueando para que você seja mais feliz? Quais são os padrões inconscientes que ainda estão presentes na sua vida e te fazem repetir os mesmos padrões que não te fazem bem? Sendo super sincera aqui com vocês, só falar sobre os seus problemas não vai te ajudar a mudar. Você precisa entender os padrões inconscientes que estão por trás das suas ações. Através das informações que eu vou te passar nesse vídeo, você vai conseguir identificar quais são esses padrões e que atitudes você precisa ter para você realmente conseguir mudar. Eu sei que é clichê, mas é a pura verdade. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Quem diz isso? Gabriel Pensador. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Enfim. Então, quando você muda, tudo muda. É fato. Provavelmente você já viveu alguma situação em que você observou que era o mesmo padrão, era o mesmo enredo, só mudava os personagens. E é com você que eu tô falando, que já observou isso, você já tem essa consciência, você sabe que tem coisas que estão se repetindo na sua vida, mas você não consegue mudar, você não consegue sair desse lugar. Falo também com você que tá se sentindo perdida, sem energia, sem foco na vida, desorganizada, indisciplinada. Tô falando com você que tá se sentindo infeliz no seu trabalho. Tô falando com você que quer resgatar a sua fé. Algumas mulheres estavam se sentindo exatamente dessa forma. Chateada porque tinha terminado um relacionamento que foi um relacionamento longo, foi um relacionamento importante pra mim. E eu me sentia muito sozinha e essa solidão pra mim era uma fonte de tristeza. Desesperançosa e assim, com uma baixa confiança em relação a tudo, assim, muito focada no outro. Porque eu preciso de outro, eu preciso de um par pra ser feliz. Tava em um momento da minha vida me sentindo muito perdida, muito distante do meu coração. Eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia o que eu queria fazer naquele momento, muito menos para onde eu queria chegar. Eu tinha acabado de tomar várias decisões que eu achava que era certa, mas as coisas não estavam correndo como eu queria. Mas é aquela coisa, o universo ele só ajuda as pessoas que sabem para onde querem ir, né? E já que eu não sabia para onde ir, as coisas não estavam andando conforme eu gostaria. Tava num período bem conturbado, assim, da minha vida, né? Tava desempregada. O que eu vi foi que eu tava num grau de dependência emocional muito grande, mas ainda assim eu conseguia ver isso, mas eu não conseguia mudar. Eu estava tendo muita instabilidade, não estava tendo disciplina para focar nos meus projetos e realmente estava assim, sem um rumo. Eu estava num lugar de insegurança, de não perceber a minha força. Eu já tinha as ferramentas, eu já tinha o conhecimento, só que eu não estava realmente colocando isso no mundo por inseguranças minhas, procrastinando, me colocando no lugar de esperando alguém me pegar pela mão e me levar. Elas conseguiram se reerguer, renascer das cinzas, mudaram completamente de vida. Tiveram coragem para agir, para ir em busca do que realmente importa, do que pulsava no coração delas. Se você quer entender o que aconteceu na vida dessas mulheres, como que elas conseguiram se reconectar com elas mesmas, assista esse vídeo até o final, porque eu acredito fortemente que eu posso te ajudar a ter um trabalho, espiritualidade e relacionamentos mais alinhados com a sua essência. Antes de trazer todo o conteúdo, eu quero mostrar para vocês um vídeo curto dessas mulheres contando um pouquinho de como foi o processo delas e dos resultados que elas tiveram para você se inspirar. Meu nome é Ana Carolina, eu falo de Brasília e eu tenho 29 anos. Com o desenvolvimento do autoconhecimento, eu pude perceber que eu me basto, que eu me amo, que eu não preciso ter um companheiro, um namorado do meu lado para só então ser feliz, que eu posso ser feliz sozinha, que eu tenho as minhas amigas, que eu tenho outras pessoas com quem eu posso contar, com quem eu posso confiar e que assim a gente vai se desenvolvendo, que eu não posso assim, querer tapar um buraco com um boy. Eu preciso ser e me sentir completa para que haja espaço, né, para uma pessoa legal, uma pessoa interessante se aproximar. Foi com a aula, né, da mentoria que eu tomei consciência desse traço da minha personalidade, assim, se é assim que a gente pode dizer.
E uma vez tomado consciência, agora sim eu tenho as ferramentas necessárias para mudar as minhas atitudes. Meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos. Quando eu comecei a mapear aonde eu queria chegar, o que eu precisava fazer para chegar nesse lugar que eu quero chegar, daí as coisas começaram a se ajeitar. Aí as coisas começaram a fluir demais, né? Quando você sabe para onde você quer ir, o universo ele abre portas e abre caminhos para você chegar onde você quer chegar. Poder me conhecer mais, me respeitar, me amar, entender para onde eu quero ir, ter mais contato com o meu coração e principalmente saber o que fazer para ouvir o meu coração. Sou Catarina, tenho 25 anos, sou advogada. Uma fênix ressurgiu das cinzas, né, que eu tava. Eu tava ali na mentoria em cinzas e depois da mentoria, né, parece que emergiu assim uma fênix e voou. Eu entendi isso, que enquanto eu não me agradasse, eu não ia conseguir agradar a ninguém. Então, assim, esse mergulho em mim foi muito importante, né? Eu acho que eu comecei a gostar mais de ser eu. É muito simples e é o melhor caminho que a gente pode ter. Olá, eu sou a Marcela Catarina, tenho 34 anos. Tudo que eu recebi da Tainá me ajudou a ter um pouco mais de determinação de focar onde eu queria ir. Entendi um pouco mais sobre os meus comportamentos sombra, padrões e quais os tipos de relação que eu atraio para realmente continuar mantendo esse comportamento. Realmente me fez perceber que a pessoa que mais estava me impedindo de conseguir o que eu quero, que é ajudar as pessoas também, era eu. Muita clareza para a mente, para daí então integrar no corpo. E aí quando isso aconteceu, eu consegui liberar essas vergonhas e seguranças. E hoje eu tô realmente andando com muito mais firmeza no caminho que eu quero seguir. Só que a partir do momento que você começa a se conhecer, se amar, se aceitar, você percebe que a sua casa é esse corpo, né? Eu até tenho assim essa casa aqui, mas ela é uma ilusão. Ela pode daqui a pouco não ser mais minha casa, mas essa casa aqui sempre será, até o dia de eu morrer. E conforme eu consigo aprender a habitar a minha casa e a estar em casa quando eu estou dentro do meu corpo, em qualquer lugar que eu vou eu me sinto em casa, porque eu tô levando a minha casa comigo. Para te contextualizar, eu vou trazer um pouquinho da minha história e por que esse curso foi criado. Durante muito tempo eu fui mestra em me vitimizar. Eu me achava muito azarada porque não era possível uma pessoa atrair tanta gente abusiva. Eu não tinha ainda essa consciência que eram abusivos, mas eu me sentia abusada de alguma forma, eu me sentia trouxa, sabe? E eu ficava, gente, como é que é isso? Como é que isso acontece? E aí atraía várias pessoas com essas mesmas características. E quando eu falo assim, eu não tô falando só na área de relacionamentos. Eu tô falando de chefes abusivos, de amigos abusivos, de amigas abusivas e inclusive de namorados, de parceiros abusivos. Tudo é energia, né, gente? E até eu entender que o meu externo era um reflexo do meu interno, demorou um pouquinho, foram alguns anos batendo a cabeça, porque eu já entendia que eu tinha esse padrão, mas eu não conseguia mudar. Eu já tinha feito terapia, já colocava em prática algumas coisas, mas foi depois de uma sucessão de acontecimentos que eu atraí um namorado abusivo, terminei. Depois, um parceiro de trabalho também abusivo e uma situação extremamente abusiva com um amigo próximo. Quando isso aconteceu, eu falei, não. Aí tem coisa. Tem alguma coisa, tem algo em mim que tá chamando essa galera, deixa eu entender. E foi aí que eu realmente decidi mergulhar profundamente nas questões do inconsciente, porque eu falei, olha, a probabilidade disso ser uma coisa consciente ainda é baixa, porque eu já tinha entendido com a mente, mas eu não estava conseguindo ainda mudar. Eu precisei revisitar a minha infância, olhar questões bem profundas de tristeza, de traumas. Eu precisei honrar a minha ancestralidade, entender, né, e compreender, aceitar os meus pais como eles são, entender aquele processo, a minha dinâmica familiar. E foi com os meus mestres, Noemi e Alain, que eu tive o conceito de psiquismo, né? Eu
A forma como eu trago aqui, né, eu chamo de energia psíquica, eu misturo um pouco desse conteúdo que eu aprendi com eles e do meu conhecimento com psicanálise. E assim, gente, foi um divisor de águas na minha vida, porque quando você entende a sua energia psíquica, você começa a entender a dinâmica das suas relações inteiras, né? Por que age como eu ajo? Por que o outro age dessa forma comigo? Qual energia está envolvida naquilo ali? Então isso foi, assim, essencial para eu conseguir entender, observar a minha mente, entender o meu padrão, entender questões inconscientes e observar a minha mente para quando vir esse padrão olha aí, olha qual o cenário que está se manifestando. Então peraí, eu vou agir diferente. Eu vou agir diferente porque então o resultado vai ser diferente. E realmente, essa metodologia que deu certo para mim também deu certo com outras pessoas. Eu criei uma turma de mentoria em que eu validei o método T, coloquei todos os pontos em que eu achava importantes pra gente passar, pra gente revisitar. E pra elas foi muito importante também. Elas tiveram resultados incríveis, elas tiveram vidas transformadas de verdade. E com isso eu falei, cara, eu preciso passar isso pra mais pessoas. Eu preciso ajudar pessoas a saírem dessas situações de estagnação. E foi por isso que o método T foi criado. Sempre que você investe em autoconhecimento, você está dando um passo em direção à vida que você quer materializar. Lembre-se disso. E existem vários aspectos que nos impedem de materializar a vida que a gente realmente quer, a vida que ressoa com o nosso coração, que é alinhada com a nossa essência. Existem alguns bloqueadores que nos impedem de acessar a nossa clareza mental. Eu vou falar aqui sobre 7 deles. O primeiro bloqueador da sua clareza mental é a falta de confiança em você mesma. Gente, a falta de confiança ela é muito prejudicial por diversos motivos, todos esses clichês que vocês já conhecem, e porque ele traz um campo de dúvida. E o campo de dúvida, ele é muito complexo porque ele nos impede de materializar de fato, porque você não sabe o que você quer. Pensa comigo, essa insegurança faz com que você não consiga decidir seus passos. Você não decidindo seus passos, você não consegue se planejar. Você não conseguindo se planejar, você não consegue agir. Você não consegue definir o que você tem para fazer, você não consegue definir suas prioridades. Como que a sua vida vai fluir? Não flui, estagna. Deixa aqui, parada. Como diz o gato da Alice no filme Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. O segundo bloqueador da nossa clareza mental é a falta de confiança em Deus, a falta de fé. Quando eu falo Deus, gente, eu não tô falando naquele Deus que a gente aprendeu, que é um homem com barba branca, sentado num trono lá no céu, com um tritão, bravo, punitivo. Não, eu não tô falando disso. Deus, quando eu falo Deus, eu tô falando do todo, eu tô falando do universo, eu tô falando da natureza, eu tô falando de mim, eu tô falando de você. Então, quando eu falo falta de confiança em Deus, eu estou falando da sua ligação com a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião. Se você quiser, se você sentir, se você se identificar com alguma religião, show, você pode seguir uma religião, você pode frequentar alguma casa, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de intimidade com Deus, de se aproximar da sua fé, de sentir aquela coisa que quem já teve um encontro com Deus mesmo sabe o que eu estou falando. Não tem nada a ver com dogmas, com doutrinas, não é isso. Porque tudo, gente, é sobre você e Deus. Quando você confia que existe um propósito para todas as coisas, quando você realmente entende que tudo está acontecendo do jeito que é para acontecer, você tem você sente uma paz de espírito, você sente uma paz no seu coração. Porque você pensa assim: Deus não tira nada da minha vida, nem ninguém, para trazer algo pior.
Se Deus tirou aquele relacionamento que na minha cabeça era incrível, meu Deus, o próximo vai ser ainda mais incrível, porque Deus não tira nada para trazer uma coisa pior. Isso é fato. Se você confia que você está no seu processo, que você está no seu caminho, que tem uma fé, que tem seres te apoiando, estando junto com você, você está sempre indo para o melhor, mesmo que não pareça. Quando a sua fé está fortalecida, mesmo nos momentos de dor, você consegue ser firme, você consegue entender, cara, eu realmente está doendo, mas amém, é isso aí. Tem algum propósito em cima disso. Eu não tô falando que você não deve sentir, nós vamos sentir. O que eu tô falando é que a forma como você lida com isso é uma forma de Deus, confio em ti. Gente, isso é fundamental pra gente ter clareza na mente, porque aí a gente coloca em mente, existe uma consciência acima de você. Terceiro bloqueador da clareza mental: preocupação excessiva com a opinião do outro. Ah, o que vão achar se eu largar tudo e recomeçar a minha vida profissional? O que vão pensar se eu for pra arte? E se eu me separar, um casamento tão sólido, 20 anos juntos, meus filhos, o que vão falar de mim? Gente, vamos lá. Que valor vocês estão dando no outro? Que importância vocês estão dando para a opinião da outra pessoa? Por que mexe tanto com você a opinião de uma pessoa que estudou contigo no 3º ano do ensino médio? Por que mexe tanto com você a opinião daquele parente de 20º grau que você nem fala? Não faz sentido se a gente for analisar racionalmente. Não tem lógica. Mas a gente vai para esses lugares, a nossa mente nos coloca para esse tipo de tensão, esse tipo de preocupação, para a gente não conseguir agir, para a gente não conseguir ter coragem e fazer o novo. Por que a mente não quer que você faça o novo? Porque ela tem medo do novo. Ela quer te manter no conhecido, no que já é seguro. O novo assusta, pode ser completamente diferente. E quando você dá voz para sua mente, ai, grim, tudo isso que a gente falou, você está escolhendo ficar no mesmo lugar. Ou seja, sua mente está bloqueada. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. E eu não tô falando para você ser irresponsável. Eu tô falando para você ser coerente com o seu sentir, com a sua intuição, com o que manda o seu coração. As coisas da nossa vida crescem aonde a gente coloca energia. Olha a energia que você pode estar perdendo, preocupado com o que fulano, ciclano e beltrano vão falar. Foca essa energia em você, no seu processo, no seu projeto, no seu sonho. Não desperdiça isso com picuinha, com coisinha, com medo do que vão falar. Não, foca em você. O 4º bloqueador da clareza mental é o medo de errar. Gente, eu acho que esse é um dos bloqueadores mais frequentes e mais comuns. E para mim é um dos mais fortes, porque durante muito tempo na minha vida ele me pegou muito. Medo de errar, medo de fracassar. Nossa, era assim assustador, me aterrorizava. E o que eu tenho para falar? Vocês vão errar. O que muda é a forma como você lida com o erro. Olhar para ele e ver, meu Deus, eu errei! Ou tipo, caramba, tô fazendo, tô acertando e tô errando. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai errando também. Aquele erro que era, fica uma coisa mais normal. Você normaliza esse erro, né? No sentido de que, beleza, começa a ter mais compaixão com você mesmo. Eu estou errando, mas eu também estou acertando, eu estou melhorando. A cada vez que eu faço, eu acerto mais e erro menos. Eu vou melhorando gradualmente, né? E esse processo, gente, ele é importante para qualquer área da vida. Se a gente está falando de projeto, se a gente está falando das suas questões emocionais, de relacionamento, questões psicológicas, tudo
Porque ele faz com que a gente crie maturidade emocional para lidar com os nossos próprios julgamentos, para lidar com as nossas próprias críticas. Afinal, o processo é progresso. Vamos continuar fazendo, vamos continuar indo atrás, porque quanto mais a gente errar, mais a gente vai aprender. Só não pode ficar parado. O quinto bloqueador da clareza mental é fazer as coisas sempre da mesma forma. É muito comum a gente conversar com as pessoas falarem: eu quero mudar isso na minha vida, eu quero mudar isso, eu quero mudar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Mas elas continuam fazendo as coisas sempre da mesma forma. Gente, a conta não fecha. Como que você quer ser diferente fazendo a mesma coisa? Como que você quer plantar morango e colher banana? Isso não existe. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. A nossa atitude precisa mudar. Se você quer ser uma pessoa disciplinada, não adianta achar que um dia a disciplina vai bater em mim, eu vou acordar com gás e vou lá e vou fazer. Não, a disciplina requer ação, atitude, mudar o seu padrão de pensamento. Opa, eu quero uma coisa, eu preciso agir para isso acontecer, eu preciso fazer com que isso aconteça. Se você quer ter um resultado diferente na sua vida, comece mudando com uma ação que você já sabe que precisa ser mudada. O sexto bloqueador da clareza mental é a desorganização. A desordem física e mental, ela sobrecarrega o nosso cérebro. A gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue pensar direito num ambiente completamente bagunçado, com a sua mente completamente doida, né? Sem uma agenda para organizar. Opa, primeiro é isso, primeiro é isso, primeiro é isso. Uma agenda tanto físico como online. A bagunça, ela prejudica a nossa capacidade de concentração e, por consequência, a nossa clareza. Fica muito mais difícil, né? Ter clareza mental num ambiente bagunçado, com a mente bagunçada. E vocês podem perceber, quando a mente está bagunçada, involuntariamente o nosso ambiente começa a ficar bagunçado também, né? Sujo, bagunçado. E aí é só ladeira abaixo, porque você precisa organizar tanto o seu externo quanto o seu interno para você ter clareza mental na sua vida. Então, se você ainda não tem, desenvolva hábitos de organização, de limpeza, né? Tanto arrumar o seu quarto, arrumar seu ambiente de trabalho, né? Arrumar seu carro e também organizar a sua vida, ter um planner, uma agenda, um aplicativo que te ajuda, qualquer coisa. Mas procure organizar a sua vida. E o sétimo bloqueador da clareza mental é a preguiça. Gente, quando a gente tá na preguiça, é muito comum a gente ter pensamentos meio downs, de baixa vibração, uma vibe meio assim, olha só como eu sou horrível e tal. E isso gera um ciclo vicioso que nos faz cair nessa baixa motivação. Além do que, a preguiça, ela leva à procrastinação, que é o ato de adiar tarefas importantes. E quando a gente procrastina, a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, né, gente? A gente se sente muito mal. Porque o fato de deixar a tarefa para depois não resolve o nosso problema. A gente deixa a tarefa para depois, mas ela fica aqui na nossa mente. Tipo, tem que fazer tal coisa. Isso aqui você deixou para trás. Olha só como é que você é. Mais uma coisa que você deixou para trás. Qual a mente que fica sã com isso? Não fica aqui, doidinha, completamente nebulosa. A preguiça também pode levar a uma falta de disciplina e constância na vida, o que torna muito difícil ter hábitos saudáveis, né? Conseguir fazer uma atividade física, comer bem, ter hábitos de leitura, coisas que te elevam, um sono adequado. E esses hábitos são essenciais na vida de qualquer pessoa que quer ter clareza mental na vida. E você pode estar pensando, tá bom, Thay, agora eu já sei 7 bloqueadores da clareza mental, como é que eu me livro deles? E, gente, tudo na vida é um processo, né? Tudo é um passinho de cada vez. Então eu recomendo que você
ao olhar e se identificar, né, com algum bloqueador da clareza mental, anota ele, veja o que a gente falou, né? Se você se identificou com mais de um, anota eles e trace um plano de ação escolhendo um só. Escolhe um primeiro. Por quê? Gente, quando a gente fica naquela ansiedade de eu vou fazer isso e vou mudar e amanhã vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, a gente não consegue ser constante. Isso não é sustentável. E o nosso objetivo aqui não é pressa, não é fazer com que, pá, pronto, agora... Não, isso não existe, sabe? É fazer com que você se apaixone pelo seu processo, por cuidar de você mesma, olhar para você mesma com compaixão, escolher se melhorar. Então, se você se identificou com mais de um bloqueador, escolhe um primeiro, destrincha ele, analise seus atos na sua vida, aonde você pode melhorar esses aspectos desse bloqueador, para ele não te bloquear mais. Olha direitinho, pensa, faça um plano de ação, olhe com cuidado e aí trabalhe em cima dele. O primeiro passo você já deu, que é enxergar, que é tomar consciência. Talvez alguns desses bloqueadores não estavam tão claros, não estava tão consciente para você. Então, você tomou consciência. Agora é agir. Um passinho de cada vez. Agora que você já aprendeu sobre os bloqueadores emocionais, vamos identificar a sua energia psíquica. Mas antes, o que é energia psíquica? Energia psíquica é o conjunto de emoções e ações que levam a gente a ter um comportamento. É a forma como você interage com o mundo. Para a gente entender direito qual a nossa energia psíquica, é importante a gente analisar e observar as nossas principais relações. Com pai, com mãe ou cuidadores, né? Pessoas que são mais próximas, como amigos íntimos, relacionamentos amorosos. Quando você observa como que funciona, como é que é a sua dinâmica nessas principais relações, você consegue ter uma clareza maior de qual que é a sua energia psíquica. E as 5 energias psíquicas são vítima e algoz, submisso e controlador, abusado e abusador, dependente e independente e rejeitado e rejeitador. A mesma energia que compõe cada energia psíquica. O que muda são as polaridades. E também, gente, talvez você se identifique com mais de uma energia psíquica, isso é comum. Mas tem uma que ela é predominante. É importante você analisar qual é a mais forte. A vítima e o algoz, por exemplo, a energia em comum entre eles é a violência e a agressividade. A vítima, ela gera culpa no algoz. Por que ela faz isso? O intuito dela por trás disso é punir. E o que é a punição, se não uma forma de agressão também, só que de um jeito mais passivo? Já o algoz, ele é viciado na sensação da raiva, ele aquilo de alguma forma move ele, né? A gente não tem vício só em substâncias, né? Não, gente, a gente tem vício em sensações. E a pessoa que ela geralmente é o algoz, ela é viciada nessa raiva. E ela geralmente atrai pessoas que são vítimas justamente para ela poder olhar para esse vício, para ela poder olhar para essa raiva. Ou seja, os dois estão na energia da agressão e da violência, né? Só que um manifesta de um jeito, outro manifesta do outro. É comum também, se você se identificou com esse psiquismo, nem sempre, se você se identificou com a vítima, por exemplo, nem sempre você vai ser só a vítima. Você vai transitar entre as polaridades. Ora vai ser vítima, ora vai ser algoz. A segunda energia psíquica que nós vamos falar é o submisso e o controlador. E a energia que está por trás deles é o controle. O submisso, ele se sente mais fraco, ele tem medo do combate, né? Ele vê o controlador como mais forte. Então o que ele faz? Ele foge, ele não quer, ele tem medo do confronto. Ele busca estar em paz, mas essa paz é uma estratégia de manipulação também, porque ele quer controlar o dominador de alguma forma. O submisso, quando ele é agradável, quando ele é bonzinho, ele se sente protegido. Ele controla para se sentir mais seguro. Já o controlador usa da manipulação para se sentir mais forte. A forma que ele usa, né, para se sentir superior ao submisso é na forma de ameaça. Ele ameaça, ele coloca medo,
ele argumenta de forma com que o submisso sinta medo dele. Ou seja, acaba fazendo as vontades. Porque se não fizer, irão ter consequências. É isso que o controlador traz para a relação. A terceira energia psíquica que nós vamos falar é do abusador e do abusado. A energia predominante entre eles é a autoestima, né? O ego. O abusador, ele faz o abusado se sentir muito bem, muito confiante. Ele fala exatamente o que o abusado quer ouvir. E essa sensação é extremamente dopamínica, é super viciante. Então o abusado, ele fica querendo ir atrás dessa sensação, se sentir incrível, receber o elogio do abusador, receber o reconhecimento do abusador. E aí, para manter esse vício, né, inconscientemente, o abusado, ele dá todas as condições para o abusador. Ele mostra assim, olha, eu tenho tudo que você precisa, você também é ligado a mim como eu sou ligada a você. No final das contas, o abusado, tudo que ele quer é o elogio do abusador. O abusador geralmente são pessoas extremamente encantadoras, né, de primeira vista, mas super calculistas. Eles conseguem perceber exatamente o que o abusado quer ouvir. Então, ele age de uma forma muito manipuladora para ele ter o que ele quer, para ele tirar vantagem do abusado, para ele ter um benefício na situação. A quarta energia psíquica que nós vamos falar é do dependente e do independente. A energia que está envolvida nesse psiquismo é o da capacidade. O dependente, ele se sente totalmente incapaz. Ele mostra para o outro, nesse caso para o independente, que ele não consegue fazer nada sozinho, que ele precisa da ajuda do outro para tudo. Já o independente, ele fica preso nessa sensação de se sentir capaz e ele não consegue dizer não, ele sempre acha que ele precisa ajudar, que ele precisa estar lá, que ele precisa dar suporte. Então é realmente a tampa e a panela. A quinta energia psíquica que nós vamos falar é do rejeitador e do rejeitado. E a energia que está envolvida entre eles é o da superioridade. O rejeitado, ele quer se sentir reconhecido, quer se sentir valorizado, quer ser visto pelo rejeitador. E ele geralmente vê o rejeitador como uma pessoa superior. São pessoas que agem de forma super arrogante, justamente por isso. Ele tem tanto medo de ser rejeitado que ele quer se sentir superior, acima de todos. Já o rejeitador é aquela pessoa extremamente crítica, chata, que morre de medo de ficar sozinha. E ele usa exatamente desse jogo de rejeitar as pessoas para manter as pessoas perto. Por quê? Geralmente eles se atraem, né, o rejeitador e o rejeitado, e o rejeitador, ele fica rejeitando. Só que o rejeitado, ele tem aquela energia de eu vou conseguir, ele vai gostar de mim, em algum momento vai dar certo, nananã. E aí isso faz com que fique um preso ao outro. Mais uma vez a tampa e a panela. Como eu falei, gente, anteriormente, a gente transita entre as polaridades, né? E é muito importante vocês entenderem que não existe um que é bom e um que é ruim, né? Não existe isso, que é bom, que é ruim. Qualquer qualidade de bom e ruim que a gente coloque vai ser a nossa mente, não é a realidade. Para a gente curar essa energia psíquica, a gente tem que agir na verdade. Por que elas existem, né? A gente age muito na barganha, né? No querer ganhar, no querer ser superior, no agir de tal jeito, pro outro agir de tal jeito. Quando a gente está na verdade, não tem espaço para essa energia. E uma coisa muito importante, gente, é que quando a gente muda, né? Por exemplo, como eu falei anteriormente, né, a minha energia psíquica predominante é do abusador e do abusado. Quando eu mudo isso, quando eu saio desse jogo de manipulação do abusador e do abusado que eu falei pra vocês, a outra pessoa, mesmo ela tendo uma energia de abusador muito forte, ele não consegue agir assim comigo. Por quê? Porque precisa ter afinidade entre as energias. Então você mudando, você muda o seu redor. E o que a gente precisa fazer, né? Quando a gente começa a identificar a nossa energia psíquica, a gente precisa não criar uma aversão, né? Não ter raiva, não ter nada assim. Quando a gente perceber que tá vindo um pensamento, né, que tem a ver com essa dinâmica, que tem a ver com esse padrão, a gente conseguir parar, olhar, sair da mente e ir pro observador.
né? E agora, inclusive, eu vou ensinar para vocês uma técnica que é para ajudar a gente a conseguir isso, a gente sair do mental e conseguir observar a nossa mente. Essa é uma técnica para você praticar na sua vida em diversas situações, né? Se chama respiração 4-7-8. Essa respiração, ela ajuda você a acalmar, a relaxar, né? Reduz os níveis de estresse, de ansiedade, te ajuda a ter mais consciência do momento presente, pois você está prestando atenção na sua respiração, você está fazendo a contagem. É ótimo para você parar de deixar a sua mente comandar a sua vida, você mostrar para ela que existe uma consciência acima. Essa técnica consiste em respirar lentamente pelo nariz, segurar o ar e expirar pela boca. Você vai inspirar 4 segundos pelo nariz, reter durante 7 segundos e expirar em 8 segundos pela boca. Você vai fazer isso repetidas vezes, né? Durante uns 3 minutos, pode colocar um timer no celular e fazer essa técnica, repetir. Você vai ver que você já vai sentir que você tá mais calmo, que aquela energia que estava tão forte já não tá tão predominante, aquele pensamento que você não conseguia tirar da cabeça já fica mais fraquinho. Então treinem, pratiquem essa respiração. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona, qual é a estrutura do curso do Método T. Se você se interessou até aqui, né, por todo o conteúdo que eu te passei, no meu curso Método T de Autoconhecimento, Trabalho, Espiritualidade e Relacionamentos alinhados com a sua essência, a gente aprofunda nesses temas, né? A gente vai ver com muito mais profundidade sobre os psiquismos, sobre a criança interior. Eu vou explicar certinho aqui para vocês como que funciona, porque esse curso ele funciona em formato de trilha, né? Em cada módulo você vai tendo conquistas, você vai tendo ganhos. Esse não é um curso de autoconhecimento teórico. Se você quer ver algo mais teórico, tem vídeos no YouTube, né? Tem pessoas que falam no Instagram de um jeito mais teórico. Esse é um curso prático. Então, em cada módulo, nós teremos atividades em que vocês vão trabalhar o cognitivo, o espiritual e o físico. Então, vocês vão ter diferentes tipos de atividade para integrar, de fato, aquele ensinamento. O módulo 1 é o ponto de partida. Aqui a gente vai aprender como vai ser a melhor forma de você conduzir o curso. No módulo 2, Mente Mimada, você vai acessar o primeiro nível de consciência, você vai conseguir acolher a sua criança interior. Nós vamos ter várias ferramentas em que você vai ter que pensar de fato sobre coisas da sua vida, sobre questões muito profundas, e você vai conseguir ressignificar várias memórias que podem estar te travando, que podem estar te impedindo de conseguir uma vida mais feliz. No módulo 3, Mente Realista, depois de ter acolhido sua criança, nós atingiremos o segundo nível de consciência, que é o entendimento profundo sobre as nossas relações. Aqui a gente vai aprofundar sobre a nossa ancestralidade, entender, né, por que é importante a gente perdoar o pai e mãe, a gente honrar quem veio antes. Então a gente vai mergulhar nesses assuntos. Vai ser muito importante para a gente conseguir ir para o módulo 4. O terceiro nível de consciência, a mente consciente, que a gente vai aprofundar no assunto que a gente acabou de ver, que são as energias psíquicas. Nesse módulo, depois de ter entendido muitas questões sobre a sua infância, sobre a sua ancestralidade, sobre as suas relações com pai, com mãe, a gente vai aprofundar nas energias psíquicas, no nosso inconsciente. Por que eu ajo como eu ajo? Aqui eu consegui dar uma breve explicação para vocês conseguirem ter um norte. Durante o curso nós vamos mergulhar, aprofundar nesses conhecimentos, né? Para você ver com clareza aonde a sua mente ainda tá te pegando, né? Aonde você ainda tem padrões que estão inconscientes e você não tá conseguindo mudar. O quarto e último nível de consciência é a mente presente. Assim como eu acabei de te explicar sobre uma técnica de respiração para ter mais clareza mental, para conseguir ter
observar a sua mente. Esse módulo tem como objetivo fazer você observar a sua mente. Nós vamos ter técnicas de respiração, de escrita, de meditação, do corpo físico, que você vai conseguir entender, né, como que você vai colocar em prática todo o ensinamento que você teve, né, da criança interior, das relações, dos seus padrões inconscientes, suas estruturas psíquicas. Então, nesse módulo você vai ver, beleza, com tudo que eu aprendi, como é que eu coloco em prática? Como é que isso vira a chave de fato? Nós teremos também 3 super bônus. O primeiro bônus são 5 meditações com tambor xamânico. São meditações guiadas que vão te fazer integrar todo o conhecimento que você teve. É uma meditação por módulo. No final de cada módulo, você vai realizar a meditação correspondente. O tambor xamânico é uma prática ancestral que nos faz nos conectar com a energia da terra. Então, é uma técnica de meditação bem diferente, né? Que você vai conseguir se sentir mais relaxado. Pode ser que você tenha visões, pode ser que você sinta coisas no físico. É uma técnica maravilhosa que vai te ajudar a integrar todo o ensinamento que você teve durante o módulo. O segundo bônus é um bônus sobre organização. A organização é muito importante para a gente ter uma vida mais alinhada com aquilo que a gente quer, né? Eu preparei uma ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês de organização. Então vocês vão entender coisas para organização tanto do nosso curso, do Método T, como da sua vida pessoal. O objetivo é te colocar nisso como uma prática. É para você desenvolver disciplina. E uma vez que você consegue desenvolver disciplina, você consegue aplicar para outras áreas da sua vida. O terceiro bônus é uma planilha de gatilhos emocionais. É uma super ferramenta de autoconhecimento que vai fazer você enxergar além do óbvio. Vai trazer consciência para o seu inconsciente. Você vai conseguir se mapear, observar os seus padrões, observar que emoções você está vindo. Não para negar, mas para aprender com cada emoção que aparecer durante a sua vida. Vai fazer com que você tenha autonomia para lidar com as suas emoções e te dar mais clareza na sua vida. Então, gente, não adianta só falar sobre seus problemas, entender suas crenças limitantes, fazer oração, meditar, jejuar. Tudo isso é muito importante, mas sem entender com a consciência os padrões inconscientes que você está repetindo, não muda. Você precisa entender que o seu cérebro fez ligações para que você visse o mundo daquela forma. Enquanto isso ainda está inconsciente, você não consegue mudar. Se você quer viver essa vida mais alinhada com o seu coração, se você quer de fato mudar a sua vida como várias pessoas mudaram, vamos comigo juntas nessa jornada. O valor é R$ 497. Você pode dividir em 12 vezes, fica menos de R$ 50 por mês. É um valor extremamente acessível, pensando no benefício que você vai ter na sua vida. Você vai ter acesso a 1 ano de curso. Teremos também de 15 em 15 dias um Zoom comigo, em que você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder me falar sobre o seu processo, você vai poder sugerir temas totalmente diferentes, mas que tenham a ver com a espiritualidade, com o autoconhecimento, que você queira ver. Eu também falarei desses temas nas aulas do Zoom. Então, se fez sentido para você, se tocou no seu coração, se você quer estar junto comigo nessa jornada, clica aqui embaixo e vamos juntinhas para uma vida mais alinhada no seu trabalho, na sua espiritualidade e nos seus relacionamentos. Contem comigo!